E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são dois conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é domingo, dia 20 de outubro. Neste conteúdo de agora temos dois temas importantes para tratar, para conversar nesse vídeo de agora. Primeiro, o estádio Newton Santos faz falta, principalmente em jogos importantes. Será que o Botafogo está fazendo certo de vender ali o estádio Newton Santos para shows e a gente ter que mandar os jogos em outro estádio, com outro gramado? O Newton Santos faz falta porque de dois jogos que tivemos nessa temporada, longe do Newton Santos como mandante, que foi em Brasília contra o Grêmio e contra o Criciúma na sexta-feira no Maracanã, nós empatamos os dois jogos, ou seja, de 6 pontos a gente conseguiu 2. Será que o Newton Santos faz falta? Vou dar minha opinião, quero conversar isso com vocês. E para fechar, uma coisa que a gente tem que ser sincero, eu sou bem sincero com vocês aqui no canal, dentro do Botafogo, o técnico, John Textor, a diretoria, todo mundo quando é perguntado sobre 2023, eles não gostam de ficar falando para ficar relembrando o ano passado, tudo que aconteceu com o Botafogo. Agora a gente vai ter que falar de 2023, porque os erros estão se repetindo. O Botafogo está tomando muitos gols no final dos jogos. Isso no Campeonato Brasileiro, isso na Libertadores, isso durante o ano, isso tá recorrente. O Botafogo tá tomando muitos gols no final dos jogos. Então fica difícil a gente não lembrar do ano passado, fica difícil a gente não falar de 2023, porque o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Então, cara, a gente tem que tocar nesse ponto aqui, porque o Botafogo está vacilando nisso e a gente vai ter que conversar. Porque os erros estão se repetindo e por isso que a gente não consegue esquecer também o ano passado. Eu vou trazer aqui jogos desse ano, Libertadores, Brasileiros, jogos que o Botafogo tomou gols no final dos jogos e a gente acabou ali se complicando, perdendo pontos. Poderia estar muito melhor do que já está se o Botafogo não vacilasse nisso. Qual o motivo? Quem é o culpado disso? Eu quero conversar com vocês. Mas antes, peço para vocês aquela moral. Tentar manter a calma, tá difícil, tá complicado, mas nada perdido. Vamos em busca de coisas boas. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Deixa eu mandar os abraços sempre no primeiro vídeo, 6 horas da manhã. 2 abraços pra galera que tá sempre acompanhando aqui o canal. Os abraços de hoje vai para o João Pedro, lá de Laje do Muriaé. E um abraço também pro Alexandre Costa, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Só feras brabas criadas em cativeiros, botafoguenses apaixonados. Deixa aqui nos comentários seu nome e sua cidade, vou estar sempre mandando abraço, dando moral para cada um de vocês. Olha, já abro falando sobre o estádio Newton Santos. O Arthur Jorge, na coletiva pós-jogo aí, na sexta-feira contra o Criciúma, deixou claro se pela vontade dele, ele teria jogado contra o Grêmio no Newton Santos, acabou sendo em Brasília, e se dependesse da vontade do técnico do Botafogo, ele teria jogado sexta-feira contra a equipe do Criciúma no estádio Newton Santos. Lembrando que esses jogos aconteceram fora do Newton Santos por conta de shows que acontecem no nosso estádio, na nossa casa. Foram 6 pontos disputados, né? Contra o Grêmio em Brasília, contra o Criciúma no Maracanã, o Botafogo conseguiu 2 pontos. Então, ou seja, o Botafogo deixou para trás 4 pontos de 6. Lembrando, galera, que foram 2 jogos, o Botafogo sendo mandante, o Botafogo jogando em casa. Era para ter sido talvez no Newton Santos, por conta dos shows aconteceram em Brasília e no Maracanã. Então 2 jogos como mandante. De 6 pontos, o Botafogo conseguiu 2. Deixou 4 para trás, tá bom? Ah, mas o Palmeiras, eu tô vendo a galera falando o seguinte, mas o Palmeiras
tá jogando também fora de casa, em Campinas. Tem shows também no estádio do Palmeiras. Primeiro, jogo importante mesmo pro Palmeiras, lá em Campinas, contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras foi ajudado pela arbitragem, cara. Aquele jogo ali, o Palmeiras teve dificuldades contra o Atlético Mineiro lá em Campinas. Jogo importantíssimo. Se a gente pegar o Palmeiras jogando dentro da sua casa, no Allianz Parque, o Palmeiras tem 90% de vitória. E outra, o Palmeiras, cara, pode jogar em qualquer lugar, o Palmeiras pode jogar em qualquer estádio que ele ganha, porque o Palmeiras é simples. Ele não tem o peso de não ter um título há 30 anos, e a gente tem. O Palmeiras está ganhando título aí direto. O Botafogo não ganha um título tem 30 anos. Então o Palmeiras não tem esse peso e só está focado também no Campeonato Brasileiro. E eu fui analisar essa situação, né, para ver se realmente, faz falta jogar fora do estádio Newton Santos. Para mim influencia. Para mim eu acho que influencia porque o Newton Santos tem a grama sintética, o jogo flui mais rápido, o Botafogo está acostumado a jogar na sua casa. Eu sou a favor de, claro, jogar no Maracanã mais vezes, às vezes mandar um jogo ou outro fora do Rio de Janeiro, mas não jogos importantes, não numa reta final de Campeonato Brasileiro. Eu acho que na reta final, principalmente, tem que jogar em casa, com o nosso gramado sintético, então acho que isso acaba influenciando sim, principalmente por conta do nosso gramado. Fora do Newton Santos, o Botafogo tem a obrigação de ganhar também. O Botafogo é o mandante lá em Brasília, no Maracanã. O Botafogo é o mandante, dá para ganhar, tem a obrigação de ganhar seus jogos também. Mas como eu disse, a grama sintética, ela acelera o jogo, né? O campo fica rápido e os nossos jogadores, principalmente nossos atacantes, no X1 são muito bons. E com uma grama sintética, o jogo rápido, fluindo melhor, isso favorece também o nosso estilo de jogo e favorece também os nossos jogadores. Agora, o que é mais importante? Aí a gente tem que perguntar para o John Textor. É mais importante fazer dinheiro vendendo para shows ou é mais importante a gente ter a nossa casa, principalmente na reta final dos campeonatos, para a gente poder ganhar títulos? Quem tem que responder isso para a gente é o John Textor. Eu sinto falta também, só para não ficar botando culpa nisso, nem tô botando culpa nisso, só tô trazendo esse debate aqui pra gente debater, mas eu sinto falta também de jogadores experientes, acostumados a ganharem títulos. A gente fala isso desde o ano passado também, com todo respeito ao Tietê, já ganhou títulos, mas no jogo contra o Criciúma era pra ter entrado o Alan. Por que ele não colocou o Alan? Colocou o Tietê, cara. Colocasse o Tietê na lateral direita, então, no lugar do Vitinho. Tietê de volante não dá mais. Então, assim, você poderia ter colocado um Alan, mas não. Vai lá, coloca o Tietê andando em campo. Então, eu sinto falta desses jogadores também para segurar os resultados, para a gente poder vencer os jogos. Não tô dando desculpa pelo resultado contra o Criciúma no Maracanã. Não tô dando desculpa. Acho que o Botafogo tem a obrigação de ganhar do Criciúma, tanto no Maracanã ou se fosse no estádio Newton Santos. Mas, na minha opinião, o tapetinho faz falta sim, pelas características dos nossos jogadores, principalmente os atacantes, e pro jogo, pelo nosso estilo de jogo fluir mais rápido. Por exemplo, o Peñarol. Se o Peñarol quarta-feira fizer uma linha de 5 lá atrás, o Peñarol vai sofrer muito no Newton Santos por conta do gramado, do jogo acelerado. Então tenho certeza que o Peñarol vai sofrer muito mais do que o Criciúma sofreu com grama alta no Maracanã se fizer uma linha de 5 quarta-feira, porque o nosso gramado, o nosso estilo de jogo, os nossos atacantes principalmente, são favorecidos muito jogando dentro da nossa casa. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu vou trazer um outro tema e esse pra mim é o mais preocupante de tudo que tá acontecendo. Pra mim é o mais preocupante. O Botafogo segue tomando gols em jogos importantes no final dos jogos. E isso é muito preocupante. Isso não pode acontecer, porque isso pode fazer a gente perder títulos novamente. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar. Peço pra vocês aquela moral. Compartilhem esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses aí que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. E eu conto com a ajuda de vocês. Olha, pra gente finalizar, eu quero conversar com vocês o que tá acontecendo, e é grave.
Porque dentro do Botafogo a galera não gosta muito de falar do ano passado, 2023. A gente também não gostaria de estar falando, mas aqui eu sou sincero, não escondo o jogo e eu tô preocupado e a gente vai ter que lembrar de 2023. Por quê? Porque o Botafogo segue tomando gols sempre no final dos jogos. E isso pode comprometer um campeonato, isso pode comprometer títulos, tanto da Libertadores quanto do Campeonato Brasileiro. E a gente não tem que passar pano, a gente tem que tocar na ferida e a gente tem que falar, tá bom? Eles não querem que lembre de 2023? Então não façam, não cometam os mesmos erros, tá bom? Impressionante, é recorrente, tá? E só rapidamente, eu acho até que esse ano tá sendo mais grave do que ano passado. Porque ano passado a gente tomava gols ali no final dos jogos, na reta final do Brasileiro a gente acabou perdendo o título por isso, e esse ano não, esse ano está sendo recorrente durante todo o ano. Todo ano isso está acontecendo. Ano passado foi na reta final, esse ano está acontecendo direto, e a gente vai trazer aqui fatos, tá bom? Fatos. Números que comprovam o que eu estou dizendo, porque isso está acontecendo desde o jogo contra a Aurora na fase de grupos da Libertadores. Teve um jogo na fase de grupos contra a Aurora que terminou 1-1, o Botafogo estava ganhando de 1-0, o gol do Aurora foi aos 90 minutos do segundo tempo. Se a gente for para o Campeonato Brasileiro, na sexta-feira, agora o Criciúma fez o gol de empate aos 94. O Tiquinho faz o gol e o Criciúma empata aos 94 minutos do segundo tempo. Tivemos também Botafogo e São Paulo, agora recentemente na Libertadores no Morumbi, 1-0 Botafogo, o São Paulo faz o gol de empate aos 87 do segundo tempo, o jogo foi para os pênaltis, graças a Deus a gente se classificou, mas poderia ter ficado de fora. O Marçal, para mim, foi fundamental, fazendo aquela confusão no banco de reservas do São Paulo, aquilo ali deu uma esfriada no jogo, que eu tava sentindo até que o São Paulo fosse virar essa partida que acabou indo pros pênaltis. Se a gente pegar a Libertadores contra o Palmeiras, o jogo de volta, o Botafogo ganhando de 2-0, o Palmeiras empata 2-2 com gols aos 86 do segundo e aos 90. O Palmeiras fez 2 gols, um aos 86, o outro aos 90 e ainda teve um gol anulado, que seria o gol ali levaria para os pênaltis, se eu não me engano, o jogo, e teve um gol no lado do Palmeiras ainda. Bahia, se a gente pegar Bahia e Botafogo, 1-0 Bahia, o gol do Bahia, 87 do segundo tempo. Vasco e Botafogo em São Januário, 1-0 Botafogo, o Vasco empata aos 84 do segundo tempo. Criciúma, lá no primeiro turno, a gente perde para o Criciúma por 2-1. O gol da vitória do Criciúma, 84 do segundo tempo. Tivemos também, sabe o quê? Cruzeiro e Botafogo no Mineirão. 3-2 para o Cruzeiro. Sabe quando foi o gol do Cruzeiro? 91 do segundo tempo. Então esses aqui só são alguns jogos, deve ter mais aí, que eu trouxe para a gente ver se isso aqui é normal. Quantos pontos a gente teria no Brasileiro? A Libertadores talvez pudesse ter sido mais fácil, mas Libertadores é guerra, tudo pode acontecer. Agora o Campeonato Brasileiro. Quantos pontos a gente poderia ter a mais na tabela hoje se não fossem esses gols aqui tomados no final dos jogos? Isso é normal, gente? Como é que a gente vai esquecer 2023? Como é que a gente não vai falar do ano passado? Se o Palmeiras ganhar amanhã, e eu vou secar muito o Juventude fora de casa, vai ficar um ponto só do Botafogo. E teve outras situações também, tá? Por exemplo, esse jogo contra o Grêmio em Brasília, com o mando do Botafogo, no final do jogo, nos acréscimos, teve um contra-ataque do Grêmio, se eu não me engano, era o zagueiro Jeromel. O zagueiro do Grêmio quase fez um gol no contra-ataque. Seria o gol da vitória do Grêmio. A gente poderia ter perdido esse jogo nos acréscimos. Graças a Deus não aconteceu. Para mim é desatenção. O Botafogo tem que jogar 100% focado no jogo. O técnico Arthur Jorge tem que cobrar isso dos seus jogadores, porque isso está recorrente. Eu trouxe aqui desde a fase de pré-eliminar da Libertadores. Desde a fase pré-eliminar da Libertadores isso está acontecendo. Eu acho que não é mental, porque se for mental, aí, meu irmão, vai dar ruim de novo e a gente não quer isso. Eu acho que é desatenção, tem que jogar focado até terminar a partida. Eu acho que isso tem que cobrar, o técnico Arthur Jorge tem que cobrar, enfim, os seus jogadores.
Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom domingo. Vou ver se eu faço uma live hoje, tá? Eu esqueci de falar no começo do vídeo. Ver se eu faço uma live hoje nesse domingão, 6 horas da noite, pra gente trocar uma ideia sobre tudo que tá acontecendo, esses temas aqui também nessa live. Hoje, domingão, 6 horas da noite, eu vou fazer uma live aqui no canal, beleza? Fiquem com Deus, se cuidem, bom domingo, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, vai dar tudo certo, tenho certeza. Eu gosto mais de você do que de mim.